A paz do Senhor, meus queridos irmãos, quem vos sauda é o seu irmão em Cristo, Juvenil Ribeiros. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus e hoje começamos por Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 30 e 31. Diz assim: mas Deus não levará em conta o tempo da ignorância, de modo que agora que todos os homens em todo lugar se arrependem. Esse é o primeiro versículo, está dizendo: Deus não levará o tempo da ignorância, de modo que agora todos os homens, em todo lugar se arrependem. Meus amados e queridos irmãos, é uma palavra muito importante para nós. Deus está dizendo que não vai levar o tempo da nossa ignorância, A época que nós vivia, ela sem o conhecimento da palavra de Deus. E Ele está dizendo aqui que esse tempo não será levado em contas. Então preste bem atenção no que está dizendo a palavra de Deus. Do momento que nós descemos as águas batismais, tudo que nós praticamos, fizemos, isso é esquecido por Deus. Não será levado em conta esses erros, esses pecados. Mas a Bíblia está dizendo aqui também, no versículo 31 diz: porquanto determina que em dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão, que por isso ordenou, disse, tendo dado certeza que todos ressuscitarão dentre dos mortos. Mas agora que a Bíblia está dizendo aqui para nós, que o varão que a Bíblia está dizendo aqui chama-se Jesus, que um dia ele vai julgar o mundo, mas está dando certeza aqui que aquele que obedecer e guardar suas palavras e viver em santidade, a palavra de Deus, e ele vai ser ressuscitado dentro dos mortos. Essa é a certeza que Cristo dá se nós continuar guardando a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Aqui em Lucas capítulo 13, versículo 3 diz: não eu vos digo que antes, se não vos arrependei, é que todo igual modo perecerá. Então, se nós não se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas que nós praticamos no dia a dia, a Bíblia diz que se nós não se arrepender, não se converter a Deus de coração, de verdade mesmo, vão perecer. A Bíblia diz que todos vão perecer, se não se arrepender de verdade na presença de Deus. Segundo os Coríntios 7, 9 até o versículo 10 diz: agora, folgai, não porque foste contristado, mas porque foste por arrependimento. Por isso, segundo Deus, foste contristado, para que por nós não sofresse dano em coisa alguma. Aqui em os Coríntios, o apóstolo Paulo já estava falando para os irmãos dos Coríntios que quando ele trazia o ensinamento, o ensinamento realmente da verdade, aqueles irmãos ficavam tristes, aqueles irmãos entristecia muito eles, porque Paulo trazia uma palavra de santificação e santidade na presença de Deus, que muitas vezes era o contrário daqueles irmãos, e aqueles irmãos estavam praticando. Paulo dizia que eles tinham que abandonar aquelas práticas antigas, que eles, quando eles viviam, quando estavam no erro, quando estavam no pecados, que eles se arrependessem. E a Bíblia diz que muitos deles ficavam tristes, mas Paulo está dizendo: a tristeza de vocês vai gerar uma alegria, se vocês obedecer esta palavra. Olha isso, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quando o homem fica triste por causa que ele tem que abandonar o pecado, abandonar as coisas desta vida, mas está dizendo que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimentos para a salvação, qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então melhor muitas vezes nós ficar triste com as coisas de Deus, muitas vezes Deus nos corrigindo, do que nós ficar triste com a tristeza do mundo, porque a tristeza do mundo ele opera a morte, É o que hoje acontece muito hoje no mundo aí. Muitas pessoas caem numa tristeza, numa solidão, até mesmo entram em depressão e não tem aquela alegria. Essa é a tristeza segundo o mundo. O que acontece? Muitas pessoas até mesmo tiram as suas próprias vidas. Mas aquele que está triste na presença de Deus, muitas vezes por uma correção de Deus, por muitas vezes passando lutas, por tribulações, angústia muitas vezes, mas firme na presença do Senhor, essa tristeza vai trazer uma alegria no final, porque eles vão ser salvos por Senhor Jesus, Ele não vai trazer morte, mas uma vida eterna. Aí Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: produzi, pois, fruto digno de arrependimentos.
Então veja bem que não é somente nós aceitar a Cristo e viver da maneira que continuava vivendo no passado, não é verdade? Quando nós estávamos ainda longe da presença de Deus, aceitamos o Cristo agora. A Bíblia está dizendo aqui que nós temos que produzir fruto de arrependimento, digno de arrependimentos, né? Para que possamos, né, entrar na mansão celeste. Então veja bem que o homem, que a mulher precisa de uma santificação e de uma santidade na presença de Deus. Atos dos Apóstolos 26, versículo 20 diz assim: antes anunciei primeiramente os que estão em Damasco e depois em Jerusalém, portanto toda a terra da Judéia e também os gentios, que se arrependa e converta-se a Deus e pratica as obras dignas de arrependimento. Aqui veja bem que aqui já a palavra de Deus está dizendo, né, que uma mensagem foi pregada para o judeu, foi pregada, né, para o gentio, não é verdade? A palavra do arrependimento, que agora pratica as obras dignas de arrependimentos. Se arrepender, o homem tem que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, se ele quer ser salvo por Jesus. Jesus só vai salvar o homem, só vai salvar a mulher, se arrepender dos seus erros e dos seus pecados. Aqui Salmo 51 diz assim: compadecei de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as suas multidões, das tuas misericórdias. Então veja bem aqui o que a Bíblia está dizendo aqui. Salmo está dizendo aqui: Senhor, paga, né, todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas falhas, né, para que possamos, né, ser digno da presença do Senhor e se arrepender, né, pelas misericórdias do Senhor. E continua dizendo: e completai não completa as minhas iniquidades, purifica-me dos meus pecados. E aqui o salmista está dizendo para que Deus purificasse dos seus pecados, né, das suas iniquidades, pois eu conheço a minha transgressão e os meus pecados, que está sempre diante de mim. Contra ti e contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que a justificação falarei inculpável em julgar. Amém? Ele está dizendo aqui, né, que sempre o pecado estava na frente dele, né? E nós sabemos que o pecado sempre contraria a palavra de Deus. Por isso que nós temos que viver sempre pedindo misericórdia para Deus. E a Bíblia disse mais aqui ainda, né, a palavra do Senhor diz mais aqui, Marcos capítulo 9, versículo 3, digo-vos, porém, que Elias já veio e fez tudo quanto quiser, como dele está escrito, né? Aqui já está falando a respeito de Elias, ao respeito do que Elias veio, né, fazer na face da terra. Então veja bem, meus queridos irmãos, que a importância de nós, né, se alegrar na presença do Senhor. Aqui quando a palavra era pregada, a palavra era falada aqui, né, muitas pessoas falavam sobre Elias, e ele disse: olha, Elias já veio e fizeram tudo quantos quiseram com ele. Amém? A importância para nós, meus amados e queridos irmãos, é nós viver segundo a palavra de Deus, viver segundo o Evangelho do Senhor Jesus, viver segundo as palavras de Cristo. Amém? É muito importante nós ter esse arrependimento em nossas vidas. Por isso, meus amados e queridos irmãos, vamos praticar e viver a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, procurando a maneira de viver sempre na presença do Senhor, não conforme o mundo, mas conforme a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.